Eu vou ler a palavra, porque eu louvei, né? E agora eu vou ler a palavra. Ó, gente. Caiu aqui e eu vou ler aqui. Em Salmo 61. Davi confia em Deus como seu refúgio. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra. Clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tenho sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abriga-me-ei num oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos desde minha herança. Dos que temem o teu nome, prolongará os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanece diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que preserva, assim cantarei. Salmo ao teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia e de noite, de dia em dia. Muito lindo esse salmo, viu, gente? É Davi se expressando diante de Deus, né? Davi ali, né? Se expressando, pedindo ao Senhor para ouvir o clamor dele. E atenta à minha oração, ouvir a sua oração, né? Davi foi uma pessoa que foi muito perseguido, né? Davi sofreu muito na caminhada dele. E você vê que no Salmo, né? Ele roga muito ao Senhor, né? Pedindo a misericórdia dele. Pedindo que o Senhor não esconda dele a sua face, nem o seu ouvido. Mas que o Senhor venha ouvir a sua oração, a sua súplica, né? Porque ele era muito perseguido pelos seus inimigos, né? E Deus se agradou de Davi, né? É tanto que a palavra de Deus diz que Davi é o segundo coração de Deus, né? E aqui no 59 fala: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, tá vendo? Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam iniquidade. E salva-me dos homens sanguinários, pois eis que arma cilada a minha alma. Tá vendo, gente? É como eu falei, né? Davi foi um homem que foi muito perseguido, né? Não era fácil. Então, você vê que quando ele pecou ali no Salmo 51, que fala sobre a humilhação de Davi a Deus, né? Você vê que Davi, né? Quando ele fez aquele ato de pecado, de ter, né? Botado o servo dele ali na frente daquela guerra, e aquele homem veio morrer ali a espada, né? E ali ele ficou com Betseba, né? Tomou a mulher daquele criado dele. E pensando ele que os olhos de Deus não viu tudo, né? Porque ninguém se esconde dos olhos de Deus. Mas quando Deus mandou o servo dele ir lá, né? E falar do que tinha acontecido ali, que ele pensou que Deus não tinha visto, mas Deus viu tudo, né? Então, Deus falou, né, através do servo dele,
que a espada não ia sair ali da sua casa, né? E você vê que ele mesmo se humilhou na presença de Deus, desceu ali, mas Deus não livrou ele, né? Perdoou e tudo, mas não livrou ele da sua espada, né? E você vê que a história de Davi é uma história muito triste, né? Porque ele sofreu muito, foi perseguido até pelos filhos dele, né? Por causa do pecado. Você vê o que o pecado faz, né, na vida de um homem, né? Quando se rebela contra Deus, né? Se não se humilhar, não se arrepender, né? E se colocar na presença de Deus, na humilhação, porque você vê que em 2 Crônica 7,14 diz: se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então Deus está pronto para nos ouvir, né? Para nos perdoar. No momento que nós pecamos, que se arrependemos, oramos ao Senhor em humilhação, buscamos a Ele de coração. E Deus que conhece o escondido e o profundo de cada um de nós, Ele está pronto para nos perdoar, né? Mas Ele quer ouvir o teu clamor, a tua humilhação, né? Para que Ele possa ter de compaixão e de misericórdia e vir nos perdoar. Então não importa a situação que você se encontra neste momento, né? Ou a sua vida diante de Deus, mas o Senhor pede que nós venhamos se humilhar, se arrepender e se colocar na posição que Ele quer, né? Porque o Senhor está pronto para nos perdoar de todos os nossos pecados. Assim como Ele perdoou Davi, né? Que Davi foi um pecado grave ali diante de Deus, né? Ele quasemente matou aquele homem, né? Que mandou botar na frente da guerra para aquele homem morrer. E ainda tomou a mulher dele, né? Mas no momento que ele se humilhou a Deus, se colocou ali na humilhação, em pano de saco, né? Clamou o Senhor pedindo a misericórdia do Senhor, né? Tanto que Betseba estava para ter o menino morreu, Deus não deixou aquela criança nascer, porque era filho do pecado, né? Mas ele se arrependeu, né? Na presença de Deus, Deus perdoou ele, mas a espada não ia sair da sua casa, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que você planta, né? Você sabendo que tá fazendo, tá errado, você fazer, você vai colher, né? Então, mesmo que Deus te perdoe, né? Mas você vai passar aquele processo, entendeu? Por causa da desobediência. Então, é assim, gente, né? Eu, mais uma vez, né, quero dizer para cada um de vocês que vai ouvir esse vídeo, que o Senhor Jesus está voltando, né? Ele está às portas. Você que ainda não aceitou Jesus, que o meu objetivo nesses vídeos é falar da salvação, é falar para vocês que Jesus está voltando, que o tempo está ao fim, tudo está se cumprindo, né? Porque a palavra de Deus em Mateus 24, fala, né? Que os sinais estão aí, né? No final dos tempos, né? Só não vê quem não quer ver, quem não quer enxergar. Mas nós sabemos que tudo isso, né? Que está acontecendo no mundo, né? Pai estrupando filho, pai abusando de filho. Tudo isso é bíblico, porque a Bíblia fala, né? Que é reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, né? Então, isso tudo está acontecendo, gente. E nós estamos aqui para despertar, né? Cada um, porque o Senhor está voltando, né? E enquanto a vida ainda é esperança, né? Porque Jesus não voltou ainda. Enquanto Jesus não volta, porque Ele está dando oportunidade para cada um de nós se arrepender dos nossos maus caminhos, né? Porque o prazer do Senhor é que nenhuma alma se perca, nenhuma alma pereça. O prazer do Senhor é que todo mundo seja salvo, né? Mas nem todo mundo quer isso, né? Quer a salvação. Porque Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós escolher o caminho. Sempre eu falo, né?
que tem dois caminhos, céu e inferno. Mesmo que muitos digam que não existe inferno, existe sim, gente. Existe porque o Satanás era um anjo de luz. Ele desobedeceu a Deus, né? E Deus jogou ele de lá de cima para o inferno, para a terra, né? E ali ele é o que é o Satanás, né? Então, não vem dizer que não existe inferno, que existe o inferno sim. Existe o céu e existe o inferno. E a pessoa tem um livre-arbítrio para escolher o caminho que quer seguir, né? É bom que todo mundo, né, aceitasse Jesus, porque esse Deus é um Deus lindo, maravilhoso, né? Merecedor de toda a honra, de toda a glória, né? É para Ele, porque se nós estamos aqui, é por Ele, né? Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nessa terra. O inimigo já tinha nos engolido viva, né? Mas se nós está aqui, porque o Senhor cuida de nós. Ele zela de nós. O Senhor, gente, eu sempre falo que Ele zela da gente quando nem zela de uma árvore. Ele zela da gente quando nem zela dos passos, né? Então, é um convite que eu lhe faço nessa noite. Jesus está às portas, está voltando. E ainda há tempo. Porque a palavra de Deus diz que muitos vão ter sede e fome. Não sede de água nem fome de alimento, mas sim da palavra de Deus e, né, de ouvir a palavra de Deus. Então, gente, o momento é agora. Não rejeita a oportunidade, porque a oportunidade está sendo pregada nos 4 cantos da terra. A Bíblia diz que no grande dia não tem como ninguém disser que não ouviu a palavra de Deus. Porque todo mundo ouve a palavra de Deus. Você vê que em cada esquina tem uma congregação, em todo canto do mundo, Deus está enviando missionário, missionária. Os aparelhos, né, de celular, televisão, está aí anunciando, né? Então não tem como ninguém dizer que nunca ouviu a palavra de Deus. Até os índios que estão dentro da mata hoje em dia estão ouvindo a palavra de Deus, né? Porque para isso tem os aparelhos, né? Muitas vezes a gente está aí, né, pregando, anunciando, ao vivo, em vídeos, né? E do outro lado da telinha tem uma alma ouvindo a palavra de Deus, né? Então você que vai ouvir esse vídeo, que está do outro lado, não tardia, não tardia para você aceitar Jesus, porque Jesus está vindo, Jesus está voltando. É esse o convite que eu faço para vocês que ainda não aceitou Jesus, e aquele também que recuaram, que olhou para trás, né? Que você volte. Quando é aquele filho pródigo, né? Que saiu da casa do seu pai, pegou a sua herança, né? E saiu da casa do seu pai e foi para o mundo curtir o prazer do mundo, né? Mas teve um momento ali que ele passou muitas aflições, fome, e ele ali retornou, pediu perdão para seu pai e voltou para a casa do seu pai, né? Então é a mesma coisa que o Senhor está falando com você nesta noite. Você que saiu da presença de Deus, que está afastado, Deus está dando oportunidade para você retornar como aquele filho pródigo que retornou para a casa do seu pai. E o seu pai se alegrou e fez uma festa para aquele filho, né? E recebeu ele com um abraço, né? Assim é o nosso Pai Celestial, aquele que retorna para a casa do Senhor, né? Os anjos do céu faz festa quando um de vocês volta para a presença do Pai. Então eles estão te esperando, Jesus está te esperando para te receber de braços abertos. É só você confiar, né? Pedir a misericórdia dele, o perdão de tudo que você tem praticado, né? E aceitar o Senhor, mandar ele escrever o seu nome no livro da vida, para que um dia, no dia da chamada, do juízo, o seu nome esteja escrito no livro da vida. É essa mensagem que eu deixo para vocês nesta noite, né?
Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite tranquila, abençoada. Que os anjos do Senhor acampem ao teu redor, o teu lar, a tua família. E que Deus abençoe a vida de todos vocês.